Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou o professor Fernando Goulart e estaremos juntos em mais uma videoaula da disciplina Algoritmos e Programação 2. Bom, esse slide ilustra e procura demonstrar pelas imagens o que veremos nessa videoaula. Falaremos um pouco sobre as principais estruturas de dados. Teremos a oportunidade de conhecer um pouco sobre listas, filas, pilhas e árvores. Notem que essas estruturas já fazem parte do nosso dia a dia. Seja quando fazemos uma lista de supermercado, uma lista de desejos, a nossa wishlist, né? Na fila de um banco, na fila de impressão dos trabalhos de uma impressora, na pilha de pratos ou numa pilha de roupas para lavar, ou até mesmo uma árvore genealógica da família. E o que isso tem a ver com a computação? Tem tudo a ver. Todas essas estruturas, todos esses tipos de estrutura de dados, listas, filas, pilhas, árvore, fazem parte dos algoritmos e são muito utilizados em computação. Então vamos conhecer com um pouco mais de detalhe cada uma dessas tecnologias? Antes de começar, vamos ver em detalhe cada uma dessas estruturas de dados. Vamos fazer uma analogia que muitos autores utilizam para explicar a importância do uso dessas estruturas de dados. Essa analogia é feita com a comparação de um armário com as gavetas, onde os armários se assemelham às funcionalidades da memória de um computador. E as gavetas são os endereços em memória. Lembrando que dentro das gavetas nós podemos colocar qualquer coisa, meias, gravatas, camisetas, etc. Essas coisas se assemelham aos tipos de dados que podemos armazenar na memória do computador. Percebam que a camisa e a gravata têm tamanhos semelhantes. Meias, camisas, têm diversos tipos, como também os nossos tipos. O int é diferente do byte, que é diferente do float, e cada um ocupa um espaço diferente. Então, podemos separar as gavetas e algumas gavetas só para camisas ou só para meias. E também podemos separar os nossos endereços em memória também só para tipos primitivos int, tipos primitivos double e float. Só que, à medida que a gente aumenta o número de gavetas ou aumenta o número de endereçamentos em memória, o gerenciamento dessas gavetas fica muito complicado, fica muito difícil. À medida que se eu tiver só 2 ou 3 gavetas de um determinado tipo, é fácil organizar, é fácil eu colocar em ordem. Agora, para eu colocar os endereços em memória, que às vezes o tamanho da memória do computador cresce infinitamente, fica muito difícil a gente gerenciar a memória do computador. Por isso é necessário as estruturas de dados. Bom, mas para falar das estruturas de dados, primeiro a gente precisa entender quais são os primeiros passos que a gente dá ou o que é possível de fazer com essas estruturas de dados. Então, quando eu tenho uma lista, uma fila ou uma pilha, o que eu posso fazer? Então, eu posso inserir elementos, eu posso remover elementos, eu posso saber qual que é o primeiro, qual que é o último, saber se a estrutura, se a fila ou se a pilha ou se a árvore está vazia, se ela já está cheia, se eu não posso colocar mais elementos dentro dela, se ela está vazia e eu não posso retirar elementos dessa lista. Então, quando eu tenho a lista de desejos, a lista está vazia, eu não posso retirar um desejo da lista. E assim por diante. Bom, então vamos conhecer um pouquinho mais formalmente a nossa primeira estrutura de dados. As listas, como já comentamos, já fazem parte do nosso dia a dia. Nós já temos as listas de casamento, a lista de frequência de chamada dos professores, dos alunos, né? O primeiro conceito para dizer de listas lista é uma sequência de um ou mais elementos de um mesmo tipo. É uma estrutura que permite representar um conjunto de dados de forma a preservar a relação de ordem linear existente entre eles. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, tem o anterior, tem o sucessor, e também prever o seu crescimento ou o seu decrescimento. Ou seja, à medida que eu aumento e diminuo o número de elementos dessa lista. Vamos ver esse exemplo aqui, então. Nós temos uma lista aqui com E1, E2, E3, EI até EN. Onde a gente diz que E1 é o primeiro elemento, então esse elemento E1 ocupa a primeira posição, então o primeiro elemento. O E2 é o sucessor de E1, é o próximo elemento. O E3 é sucessor de E2.
O E2 é antecessor do E3. Então, esse conceito de sucessor e antecessor são muito importantes quando nós falamos das nossas listas. Lembrando que se eu tenho o meu último elemento, eu não tenho um sucessor. O sucessor é vazio. E também uma outra propriedade é se eu tenho meu primeiro elemento, eu não tenho um elemento anterior ou um antecessor. E a representação para uma lista vazia seria o sinal de menor e maior, só que agora em branco. Vamos ver mais um exemplo? Bom, temos um conceito ainda que é importante antes da gente passar para o nosso exemplo. E esse conceito é importante, é a gente diferenciar o que é uma lista estática de uma lista dinâmica. A lista estática é uma lista que tem acesso direto, encadeado, por aqueles índices que a gente falou. A alocação estática na memória é feita, por exemplo, através de um vetor com tamanho fixo. Então, nos exemplos anteriores, a gente viu, ó, eu tenho um elemento E1, E2, né, e eu tenho elementos antecessores e predecessores. Aqui, eu tenho o tamanho fixo do vetor. Todos os elementos aqui do slide anterior, ó, são de tamanho finito, tem um tamanho fim. Já na lista dinâmica, que a gente não vai tratar nessa disciplina, ó, eu tenho o acesso encadeado, só que agora utilizando ponteiros. Então, aquela estrutura de repetição que eu tinha, eu vou utilizar ela nessa estrutura de coleção com ponteiros. Eu tenho um elemento que aponta para o próximo elemento, que aponta para o outro elemento e assim sucessivamente. Percebo que ser uma estrutura dinâmica, ela pode crescer ou diminuir durante a execução do programa. E o limite dela não é aquele limite finito determinado antes pelas nossas listas estáticas. Ele é um limite que, à medida que eu vou avançando e utilizando, ele pode utilizar o limite e o uso da memória do computador. Uma estrutura estática que a gente conhece tanto em C quanto em Java são os arrays, os vetores. Já uma estrutura dinâmica que a gente pode dar exemplo em Java, por exemplo, é a classe vector. Na classe vector eu posso criar elementos e adicionar elementos e retirar elementos dinamicamente. Esses foram os exemplos interessantes sobre esses dois tipos. Vejamos agora um pouquinho sobre as listas estáticas. Esses conceitos serão muito importantes para ver mais adiante listas disciplinadas ou listas encadeadas ou duplamente encadeadas, que seguem alguma ordem ou alguma regra. Bom, esse é mais um slide muito legal para vocês verem e para que a gente entenda a representação de uma lista. Então agora eu tenho lista aqui com vários elementos. O elemento 21, 23, 25, 27, 19, 13, 17 e 5. Então, o que a gente pode afirmar com relação a essa lista? Vejam só, é uma lista que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, a primeira coisa que a gente pode afirmar é que é uma lista de tamanho fixo e onde o tamanho dela é 8. Eu posso afirmar também que o elemento, ou o primeiro elemento, é o 21, que o elemento 27, ou a posição do elemento 27 é a 4. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se fosse de um vetor, seria 0, 1, 2, 3. Né? Mas é a quarta posição que a gente tem, esse elemento 27. Outra informação legal que a gente pode tirar é se o sucessor de 21, quem é que vem depois do 21? É o 23. E o antecessor de 13? Ó, o antecessor é o anterior, é o número 19. Então, o que eu tenho que me preocupar? Eu tenho posições, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho os valores, os conteúdos, 21, 23, 25. E as propriedades que a gente estava dizendo. Quem é o primeiro? Quem é o antecessor do primeiro? Ó, o antecessor do primeiro não existe. Quem é o sucessor do último? O sucessor do último também não existe. O antecessor é o número 17. Então, essa representação de uma lista estática, o que é estática? Tamanho fixo. Qual o tamanho? Nesse caso aqui, 8. Quais são os elementos, quais são as possibilidades? Começa com 21, termina com 5, os anteriores não existem e assim sucessivamente. Agora vejamos mais um exemplo. Esse exemplo é de uma lista estática, semelhante ao que a gente viu com vetores, só que agora eu vou mostrar que elas podem ter elementos diferentes. E além disso, eles podem ter a mudança de conteúdos. Eu posso dizer assim, coloque um conteúdo na posição tal.
Bom, as características vistas das listas estáticas valem agora também. Elas são homogêneas, são contínuas, têm tamanho fixo. Nesse exemplo eu tenho listas com 4 posições, sendo que o primeiro elemento, ou a primeira lista, são de elementos com ponto flutuante, ou elementos com casas decimais. Já a segunda lista é uma lista de conjunto de caracteres. Então vejamos essas coisas mais simples. Então, ó, as nossas listas são estáticas e homogêneas. Elas são estruturas de dados das mais simples que a gente vai ver até aqui. Possuem tamanho fixo. Os dados são de um mesmo tipo. Percebam que eu posso ter mais de uma lista, mas cada lista eu só tenho conteúdos de um mesmo tipo. Eu tenho conteúdo aqui sendo do tipo float ou tipo double, que representa um número com casas decimais. Os dados são de um mesmo tipo, porém os dados podem ter valores alterados. Então eu posso chegar nessa posição aqui, tem o valor 9. Eu posso colocar o valor 7,0. Não tem problema. Ela ser estática não significa que os valores não podem mudar. Significa que o tamanho dela, na hora que foi definido de 4 posições, não pode ter nem 3 nem 5 posições. Uma estrutura legal para representar essa estrutura estática são os vetores. Esses vetores que a gente está mostrando aqui, ó. Um vetor de tipos primitivos reais e um vetor do tipo primitivo strings. Se eu perguntar qual que é o conteúdo do vetor de strings na posição 3, a resposta correta seria Maria. Legal? O que a gente pode concluir é que à medida que essas estruturas crescem para dezenas, centenas e milhares de elementos, dependendo da volatilidade dos dados ou quantos dados aumentam e diminuem, essa quantidade de inclusões e exclusões no processo de gerenciamento de espaços vazios vai se tornando muito complexo e caro computacionalmente. Daí surgiu a ideia de a gente colocar listas encadeadas. Percebo que na lista anterior, se eu for tirando e colocando elemento, eu vou deixando buracos. Agora, vejamos esse exemplo. Então, chegamos a mais uma variedade das listas. Agora as listas são encadeadas. Independente de serem de tamanho fixo ou dinâmicas, as listas encadeadas se caracterizam por ter, dentro de um campo, um tipo de dado do tipo índice, que aponta para o próximo elemento da lista. Uma maneira lúdica e didática de explicar melhor essa estrutura é pela figura do slide, que representa as dicas de um jogo, uma brincadeira, tipo um caça ao tesouro. Então, o que a gente pode perceber? A gente tem uma sequência de dicas no caça ao tesouro que de uma dica indica para um outro lugar. Então, eu tenho primeiro aqui uma pista 1 que indica que a próxima pista vai estar no relógio. No relógio vai ter uma próxima pista indicando que tem uma outra pista na mala. E na mala indica que eu tenho uma outra pista, que na verdade é já chegando ao tesouro, numa árvore, por exemplo. Então perceba que eu tenho elementos diferentes, 4 elementos diferentes, em posições diferentes do meu array, mas a cada uma dessas ocorrências, por exemplo, no cartão inicial, eu tenho endereço para a próxima pista, ou para o próximo índice. Então, o cartão inicial 1 aponta para o 2. Então vejam, ó, o cartão inicial 1 aponta para o 2. E o 2? O 2, ele é o relógio e ele aponta para o 3, dando a sequência lógica das pistas que eu tenho. Já a mala, ó, o 3 vem para cá, eu chamo a mala. A mala aponta para a árvore e na árvore encerrou-se. Então, eu tenho que ter uma posição inicial, uma posição final, que normalmente alguns autores colocam esse símbolo para indicar o fim da nossa estrutura encadeada, e eu tenho dentro de cada estrutura, dentro de cada linha, dentro de cada registro, um apontador para o próximo registro. Legal, né? Esse é o exemplo da nossa lista encadeada. Mas como que a gente faz para colocar novos elementos nessa lista? Né? Como que a gente faz para ter inclusão? Só as operações de inclusão e exclusão de elementos que vão mostrar se com essa estrutura agora encadeada, isso vai ser mais fácil ou mais difícil de controlar. Será que fica mais simples ou mais difícil o controle? Vamos ver o exemplo agora nesse slide? Bom, nesse slide, o desafio é colocar um dos elementos na posição
intermediária. Eu quero colocar aqui, ó, entre o relógio e o fogão, entre o relógio e a mala, eu quero colocar o fogão. Então vejam só, eu tenho um índice inicial 1, que aponta para o 2. O 2 aponta para o 3. O 3 aponta agora para o 5. Ele não aponta mais para o 4, né? Então ele vem para o 5, que seria o fogão. Então ó, a mala não aponta direto mais para a árvore. Entre a mala e a árvore, na figurinha anterior, dá para perceber, entre a mala e a árvore agora, foi colocado um fogão, né? E como que a gente representa esse fogão entre a mala e a árvore? Simples. No próximo slide, a gente percebe que, ó, eu tinha um índice do cartão inicial apontando para o relógio apontava para a mala ia apontar para a árvore, só que agora a mala não. O que tinha de exercício de apontar para a árvore, aponta para a nova posição, que é o fogão. E o fogão é que vai apontar para a minha árvore. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Para incluir um elemento é muito simples. É só você apontar o endereço anterior, ou seja, o seu antecessor, você aponta para o endereço corrente e o endereço corrente você aponta para o que seria o sucessor, no caso, o 4. Então, com uma simples operação de inclusão, se eu estivesse fazendo isso num vetor, lembra que se eu fosse colocar um elemento, eu ia ter que deslocar todos os elementos do vetor. Aqui não é necessário mais isso. Eu simplesmente coloco no final da estrutura encadeada e coloco um índice só apontando para a estrutura anterior. É muito mais simples, é muito mais fácil fazer a inclusão em listas encadeadas do que você utilizar tanto a inclusão quanto a exclusão em procedimentos de arrays não encadeados. Bom, nesse próximo slide, a gente vai ver como que funciona a exclusão de um elemento. Se pareceu simples a inclusão, que ela foi muito mais simples do que uma estrutura encadeada de um array, agora para a exclusão vai ser mais fácil ainda. Então como que eu faria para excluir o elemento 2? Né? Então eu teria aqui aquele elemento 2, né? E eu quero apagar esse elemento 2. Então se eu pegasse o 1 e apontasse para o 2 e o 2 tivesse sido excluído, o que eu preciso fazer? Eu não posso mais apontar para o 2, eu tenho que apontar para quem o 2 apontava. Então o 2 aqui, que era o relógio apontava para a mala. Basta eu substituir, ó, colocar o endereço da mala no cartão inicial, que automaticamente eu deixo de ter aqui o relógio. O relógio não funciona mais. Então vamos entender, ó. Excluindo o elemento 2, o primeiro elemento deve apontar para quem apontava. Então, para quem apontava o 2 aqui? Aqui tinha um 3. Esse 3 era para apontar do relógio para a mala. Eu tirando o relógio, basta que o cartão inicial aponte diretamente para a mala. Percebo que ainda o espaço 2 está vazio. Então, a inclusão do próximo elemento vem para cá. Mas eu posso colocar outra posição aqui, 5, 6, 7. E a maneira de preencher essa operação na minha lista é muito fácil. Ficou muito mais simples. Bom, vimos até aqui que é muito simples, foi muito legal misturar as nossas estruturas de dados, né? Estruturas estáticas, estruturas dinâmicas, as listas, as primeiras listas, listas encadeadas, elas não são as únicas listas. Eu tenho listas também encadeadas, circulares, listas duplamente encadeadas, mas isso não importa. Esse conteúdo a gente quer que ele seja superficial, que ele seja mais simples para que você possa entender. Esse nosso próximo estudo agora diz respeito às filas, né? Bom, tendo alguma dúvida, não se esqueça, visite os nossos fóruns e deixe lá suas perguntas que os alunos ou os tutores podem nos ajudar. Bom, a partir de agora, as estruturas de dados que a gente vai ver têm o nome de disciplinadas. Então, o que é uma lista disciplinada? É uma lista que possui regras. Essa lista, além das características das listas anteriores, a gente tem algum tipo de regra utilizada nessa estrutura. Então, vejamos uma comparação simples. As filas a gente já está acostumado, não é mesmo? Uma fila de banco,
Quem chega primeiro na fila de banco é o primeiro a ser atendido. Então isso é do inglês, o que a gente chama de FIFO. First in, first out. O primeiro que entra é o primeiro elemento que sai. A gente já está acostumado com fila. A fila é muito utilizada na computação. Então, para endereçar o próximo registrador que vai estar em memória, eu uso uma fila. Para eu poder fazer a fila de impressão dos boletos, alguma coisa assim, também é fila. Então, essa é uma estrutura que a gente está muito utilizados. É muito utilizada. Por exemplo, outra coisa que pode ser feita. Quem é o primeiro elemento da lista? O primeiro elemento da fila sempre é o primeiro elemento. Quem é o último elemento da fila? É o tamanho da fila. E assim por diante. Agora, todas aquelas operações, né, a gente também pode fazer. Por exemplo, se uma fila estiver vazia, eu não posso retirar um elemento da fila. Se a fila estiver cheia, eu também não posso incluir novos elementos nessa fila. Então vejamos outros exemplos, né, para poder a gente entender o funcionamento das filas computacionalmente falando. Bom, esse é um exemplo didático, né? Ele tem uma falhazinha, mas eu vou mostrar no final do slide, que dá a impressão que a gente só consegue enfileirar e desenfileirar no final, mas não é verdade. Vejam aqui, ó, a partir do momento que eu enfileiro, do inglês enqueued, eu vou colocando elementos na fila. Coloquei o primeiro elemento, acrescentei o segundo, acrescentei o terceiro elemento, o quarto, o quinto e assim sucessivamente. Aí eu tenho aqui uma fila com seis pessoas, né? Enfileirei 6 pessoas. À medida que eu vou desenfileirando, eu tiro quem? O primeiro da fila. Desenfileirar o primeiro é tirar a primeira pessoa da fila. Percebam que não há deslocamento, há simplesmente o uso do primeiro elemento. Eu tiro o segundo elemento da fila, tiro o terceiro elemento da fila, tiro o quarto elemento da fila e assim por diante. Desenfileirei todos. Significa que no final desses últimos dequeued, desenfileirar do inglês, o sexto elemento vai sair e eu terei uma fila vazia. Agora, o que eu percebi nesse exemplo que foi colocado aqui? É que primeiro eu estou enfileirando todo mundo e depois eu estou desenfileirando todo mundo. Esse é um defeito didático desse exemplo. Porque eu posso incluir um, incluir o segundo e chamar o primeiro da fila. Não é assim que funciona a fila do banco? Vão chegando pessoas e à medida que vão sendo atendidas, elas vão saindo da fila tradicional. Então eu trouxe mais um exemplo para mostrar que computacionalmente isso também é possível. Isso é muito comum, a gente utilizar as estruturas de fila. Então, por exemplo, qual que é o controle que eu tenho do meu vetor para ir administrando a minha fila? Ó, fiz uma operação. Insere valor 10. Então, eu tenho uma fila de 1, 2, 3, 4, 5 elementos e eu tenho aqui, na primeira posição da fila, o elemento 10. Se a minha próxima operação for insere 20, eu vou ter o primeiro ponteiro apontando para a posição inicial 10, eu continuo sendo o primeiro da fila, o número 10, e quando eu colocar o 20, percebo que por ela ser disciplinada, eu já vou para o final da fila. O próximo número incluído, o próximo número a ser incluído, vai só deslocar o ponteiro de último elemento. Então não tem pergunta, eu vou incluir em que posição da fila? Não existe essa pergunta. A pergunta é, ainda tem espaço vazio? Tem, inclui. Ainda tem espaço vazio? Tem, vou incluir mais um elemento aqui. E agora percebam que eu só estou deslocando o meu ponteiro. O meu ponteiro de primeiro elemento ainda está aqui e o meu ponteiro de último elemento está na terceira posição. Agora a operação não é mais incluir. Eu posso ter mais operações de incluir para frente, mas eu fiz um excluir. Eu fiz um remover. Note que não tem posição no remover. Não faz sentido a posição do remover. Por quê? Porque minha lista é disciplinada, ela é do tipo FIFO. Ela é first in, first out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, se eu mandei sair agora, eu não preciso sair uma posição. Eu saio o primeiro da fila. Isso já é a regra. E o que é tirar o primeiro elemento da fila? Nada mais é do que deslocar o ponteiro do primeiro elemento para o seu sucessor. Ou seja, tira o elemento que estava aqui, aponta o ponteiro para ele e deu. A minha estrutura de fila continua funcionando normalmente. Inserir mais um elemento. Inseriu 40. Ele poderia colocar aqui? Não. É uma fila, ele tem que entrar no final da fila. Então, se ela é disciplinada e a regra é first in, first out,
Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai e eu só coloco elementos ao final da fila. E assim sucessivamente. Percebo que o primeiro elemento se mantém e eu incluo mais um elemento ao final da fila. E esse fim de fila, a representação gráfica pode ser assim também. Legal, né? Ninguém pensou que a implementação de um array, que os algoritmos que falam de implementação de arrays em fila, e essas filas eram coisas de outro mundo, passam a ser estruturas simples, que a gente, simplesmente conhecendo a disciplina, conhecendo e entendendo a regra de funcionamento, a gente pode explicar com bastante facilidade. Bom, vamos adiante. Vimos a fila, né? Vimos que ela é uma estrutura encadeada. E agora vamos entender como é que funciona as pilhas. Estamos chegando ao final de mais uma videoaula. Vamos ver então a estrutura de dados disciplinada chamada pilha. Nesse caso, agora o acrônimo do inglês não é mais FIFO. Agora é o LIFO, o Last In, First Out. Então o que é isso? O último a entrar na minha pilha é o primeiro a sair, né? Ou seja, cada operação de inclusão eu vou colocando em cima da pilha. Eu vou colocando elementos empilheirados, né? Então, é uma lista igual, é uma lista disciplinada, só que o acesso agora é determinado pelo acrônimo do inglês LIFO, Last In, First Out, que significa o último a entrar vai ser o primeiro a sair. Não é isso que a gente faz com uma pilha de livros? Então tem aqui as pilhas, o último livro que eu colocar em cima da pilha é o primeiro que eu vou tirar. A última roupa que eu colocar na pilha de roupa, o último prato que eu colocar para lavar vai ser o primeiro a ser lavado. Né? Então é uma estrutura que a gente também vai se acostumar e vai entender o funcionamento dela computacionalmente, porque também é muito simples. Então, nesse slide, a gente vai apresentar agora o termo pilha e as operações que a gente faz para colocar elementos na pilha. Então, os comandos em inglês para a gente incluir elementos numa pilha é o push. Então, se a gente for olhar em Assembler, é push. A estrutura ou o método que a gente faz para colocar elementos na pilha. Então, percebam, coloquei o elemento 2 na pilha, ficou 1 e 2, agora empilhados. Coloquei o 3, coloquei o 4, coloquei o 5, e assim sucessivamente. Notem que minha pilha ela vai ser uma estrutura disciplinada, onde o último elemento 6, aqui vai ser o quê? O meu primeiro elemento a sair. Então, last in, esse aqui é o último, né? Last, vai ser first out. Ele vai ser o primeiro a sair. Então, à medida que eu executo operações do tipo pop, eu vou desempilhando as informações dessa estrutura de dados. Parece simples, né? E é realmente simples. As operações que a gente é acostumado a fazer são assim, quando a gente tem lá em memória os nossos operandos, os nossos operadores, a gente vai colocando elemento aqui, vai colocando x, y, z, w, e eu vou colocando operações aritméticas, menos, mais, e aí vamos tirando elementos da pilha à medida que a gente vai executando os operadores. Então, em computação, também é comum a gente, além das estruturas de fila, utilizar as estruturas de pilha para executar as nossas operações também. Bom, chegamos então ao fim de mais uma videoaula. O que temos de importante? Bom, primeiro, tinha mais um assunto que a gente colocaria nessa videoaula, mas achou que ela ia ficar muito pesada, muito densa, muito grande, que era sobre as árvores. Então a gente vai conversar sobre árvores e árvores binários, algoritmos em ordem, pós-ordem, na próxima aula. Tá legal? E aí, gostaram desses novos conteúdos? Eu espero que sim. Fiz essa abordagem mais lúdica para que todos tenham a oportunidade de acompanhar esse assunto. A gente sabe que na licenciatura de computação nem todo mundo está com o mesmo objetivo de ser um programador, ser um analista, ou que simplesmente precisa conhecer a tecnologia, precisa entender um pouco da tecnologia
para que essa linguagem, essas estruturas, essas siglas que a gente fala, first in, first out, last in, first out, etc., para que você não seja enganado no informatiquês, nesse conteúdo. Mas a gente não vai entrar em muitos detalhes de como operacionalizar, como fazer isso com ponteiros em C. A gente está cuidando direitinho para que vocês entendam todo o conteúdo e não haja necessidade de aprofundar num conteúdo denso de programação só para aqueles que vão seguir uma carreira de programação. Por fim, nesse último slide a gente mostra um exercício. O que eu quero que vocês vejam com relação a um exercício de estruturas? Então, para a gente assimilar todos os conteúdos dessa aula, eu quero que você discuta com seus colegas sobre as estruturas de dados vistas hoje. E indique qual a situação corriqueira, que situação do dia a dia, e dentro de uma situação do dia a dia, procure trazer exemplos da área de informática, onde a gente utilize nossas listas, filas, pilhas, e justifique a sua resposta. Evite usar os exemplos citados na aula. Então não vale lá a pilha de prato, a pilha de lavar roupa, a lista de desejos, a lista de sala de aula. Legal? Bom, vamos lá. Eu quero, no máximo, ao todo, 6 respostas com as suas justificativas. Ou seja, eu quero a estrutura das 3, lista, fila e pilha, e com situações do dia a dia e situações corriqueiras da área de informática, ok? Com isso a gente encerra mais um assunto da nossa agenda de videoaulas. Espero que vocês tenham gostado dessa forma diferente da gente apresentar o conteúdo e que tenham absorvido pelo menos um pouquinho do que vimos nessa aula de hoje. Lembre-se de acessar o ambiente virtual. Participe dos nossos fóruns, postem as suas dúvidas e não se esqueça de visitar também as apostilas. Elas têm a fundamentação teórica que vocês precisam sobre esse assunto. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima aula.